Então, vamos checar agora o som, se está tudo bem, se já podemos iniciar. Por favor, me deem um retorno. Veja, Sueli, se melhorou o áudio, por favor. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho mais alto, então, para ver se vocês conseguem nos ouvir, porque nós estamos aqui, nesse momento, tentando um áudio melhor, mas infelizmente até o momento. Mas vamos lá. Boa noite a todos os amigos que estão acessando nesse momento o canal que nos traz esse momento de encontro, esse momento de aprendizado da Casa Espírita Nosso Lar, da cidade de Teresina. Hoje nós vamos conversar sobre o tema o Espiritismo ante os preconceitos e intolerância religiosa. Mas antes, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem para ir harmonizando o nosso ambiente, para que a gente possa ficar com a mente voltada para o estudo da noite. A mensagem do livro Pão Nosso se intitula Espiritismo na Fé. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 17. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm, para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos círculos abandonam a carne flagelada contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo um mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falaram sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Então, com essa mensagem de Emmanuel, nós vamos convidar a todos, nesse momento, para entrarmos numa sintonia, numa elevação de pensamento em prece a Deus, para rogar as bênçãos, o amparo, a assistência de que necessitamos para esse momento, para que enquanto estejamos aqui, portadores da palavra,
não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, como nos diz Paulo, e sim aquelas que sirvam para a edificação de todos nós. Então, que a espiritualidade amiga nos ampare, abençoe os lares das pessoas que nesse momento estão conectadas conosco. E em nome do nosso querido Mestre Jesus, vamos iniciar a nossa fala de hoje. Então, o tema proposto, como nós dissemos no início, é o Espiritismo ante os preconceitos e intolerância religiosa. Como nós estamos comemorando 161 anos do lançamento do livro dos Médiuns, que foi lançado no dia 15 de janeiro de 1861, a nossa fala vai se reportar às lutas de Kardec ante os preconceitos e a intolerância religiosa exercida pela Igreja por ocasião do lançamento da codificação espírita. Mas, antes, vamos tentar entender a origem do preconceito e da intolerância religiosa. Para que tivesse um norte de entendimento sobre como que começou tudo isso, toda essa intolerância, todo esse preconceito religioso, fomos buscar na Bíblia textos que serviram e servem ainda hoje de incentivo a essas ideias. Porque muitas pessoas acham que o espírita não lê a Bíblia, mas lê sim. E ela traz informações que nos esclarecem, que conseguem direcionar o nosso pensamento e nos fazer entender situações que estão acontecendo no mundo. Então, nós vamos buscar em Êxodo, no capítulo 24, essa citação aqui. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Não permita que os outros adorem um Deus diferente. Destrua todos os seus altares e imagens. Essa é uma citação que está na Bíblia, um livro mais lido pela humanidade e que é considerado o livro da palavra de Deus. E nós estamos vendo aí uma incitação à agressividade e à violência de um povo contra outro que não tem a mesma crença, que não tem o mesmo entendimento. Mais grave ainda, nós vamos encontrar em Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 6 a 11, uma outra citação, que diz o seguinte: quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra a outra extremidade da terra, não consentirás com ele, nem o ouvirás. Nem o teu olho poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. E olha a gravidade, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E o apredejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Isso para que todo Israel ouça e o tema, e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Essa citação, lida por muitos religiosos que consideram a Bíblia o livro de Deus, determinação divina que deve ser seguido à risca, por muito tempo norteou as relações religiosas e ainda hoje se encontram atos graves de intolerância na humanidade. Eu lembrei, enquanto eu estava preparando esse nosso estudo, que certa vez eu estava indo para Teresina com um grupo de amigos para participar do encontro espírita, e nesse mesmo ônibus tinha um grupo de
evangélicos que iam também para um encontro religioso. Quando o pastor percebeu que estávamos ali espíritas e evangélicos, ele iniciou uma pregação dentro do ônibus. E ele começou a dizer que o livro dos espíritos, esses livros que estão por aí, são coisas do demônio. O livro de Deus verdadeiro é a Bíblia. Esse aqui é o livro que deve ser lido, foi ditado por Deus. Esse aqui é o livro que deve ser seguido. E depois que ele já tinha falado muito sobre essa situação, eu me senti inquieta. E aí eu perguntei para ele, a Bíblia é o livro de Deus? Ele disse sim. Tudo que está lá foi Deus que ditou? Ele disse sim. Você segue religiosamente a Bíblia? Ele disse, todo cristão deve seguir. Eu disse, então, meu amigo, fique à vontade para passar fio de espada a mim que não creio como você. Pode me matar agora. Aí ele olhou para mim e disse, senhora, nós não somos violentos, não somos agressivos. Eu digo, você não segue a Bíblia? Ele disse sim. A Bíblia não é Deus que está mandando? Sim. Pois Deus manda que passe a fio de espada quem não crê como você. Por favor, pode tirar a minha vida, eu não creio como você. Ele olhou para mim, tomou um susto. E naquele momento já estavam todos os evangélicos olhando para mim também. E ele sentiu que a situação não estava fácil. Aí ele disse, minha senhora, suas perguntas só quem pode responder é Jesus Cristo. Sentou, não falou mais nada até Terezinha. Eles pensam que a gente não lê a Bíblia. Que a gente não tem um entendimento do que está ali. Das questões que estão ali ditas, quem eram realmente aqueles seres que falavam. Então, essa orientação vai passando de povo a povo, vai gerando intolerância, mesmo nos dias de hoje, como nós vemos aí nos meios de comunicação, volta e meia, templos sendo destruídos, pessoas sendo agredidas, porque alguém leu e entendeu que assim deveria ser feito. Mas isso não é de hoje, não é do tempo da Bíblia de Deus. Nós tivemos aí guerras santas no século XI, XIII, que eram nada mais, nada menos do que permissão de matar o próximo. Uma guerra santa. Qual o sentido de uma guerra santa? O que acontecia? A igreja prometia a quem se engajasse nas cruzadas para lutar contra os infiéis, que estavam em Jerusalém há 4 séculos, o perdão de todos os pecados e um lugar garantido no paraíso. Então essas pessoas iam para a guerra, marchavam contra aqueles que não criam como ele, destruíam as pessoas, porque elas iam ter todos os pecados perdoados e ainda ia ter um lugar garantido no paraíso. Como fazem muitos dos nossos irmãos de outros países, homens bombas aí, que colocam a vida nesse sentido, porque existem promessas que eles acreditam que serão cumpridas e que é Deus que determina. Então, esses sacerdotes da época, eles montaram um esquema para matar todos os hereges na Europa. E aí, o que acontecia? O que era heresia? Segundo Roma, podia ser qualquer coisa. Quem discordasse da política oficial, quem fosse filósofo, praticante de magia negra, judeus, bruxos, reformadores protestantes, quem quer que fosse, poderia ser considerado herege. E aqueles que foram convocados poderiam investir contra eles, tirar-lhes a vida. Estariam fazendo um favor a Deus. Outro momento da história, que registra a história, é a noite de São Bartolomeu, que foi um episódio que aconteceu na França no dia de São Bartolomeu. Quer dizer, os reis franceses eram católicos e marcharam contra os protestantes. Então, o que aconteceu? Organizaram matanças dos líderes daquela religião. Começaram nas primeiras horas da madrugada do dia 24 de agosto de 1572. E durante vários meses a perseguição se deu, inicialmente em Paris, depois em outras cidades francesas.
Com isso, dezenas de líderes huguenotes, como eram conhecidos, foram assassinados em Paris, numa série ordenada de ataques planejados pela família real, que estava fazendo um favor a Deus. Eles não criam como ele, então estavam passando a fio de espada, todos eles. Então Kardec, no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 1, item 2, nos diz que todas as religiões houveram de ser em sua origem relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, as materializados, para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Por isso que tantas coisas aconteceram ao longo das religiões, porque tudo ali estava relacionado ao momento daquelas criaturas, ao grau de adiantamento moral e intelectual daqueles homens. Como eles eram muito materializados, faziam uso da força, então eles só compreendiam o mérito das coisas materiais, não espirituais. E eles achavam que Deus era um ser vingativo, era um ser guerreiro, e que quanto mais fossem, mais estariam próximos de Deus. E aí as coisas aconteciam. Mas, finalmente, 36 anos após a extinção desse tribunal formal em Portugal, que foi o Tribunal da Santa Inquisição, o Livro dos Espíritos foi lançado. Então, era um outro momento para a humanidade. Era um outro momento que Jesus enviava à Terra, agora para abrandar os corações, que, como diz Emmanuel, depois de 19 anos de teologia arbitrária, ninguém ia compreender o Evangelho de Jesus Cristo se não fosse o ensinamento que Kardec trazia. Mas quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, na sua primeira apresentação, no dia que ele lançou, o Espírito São Luís, através de Hermance Dufour, que era uma médium que visitava Kardec naquele momento, colocou um ensinamento, uma mensagem para Kardec, e nessa mensagem ele diz que apresentar a verdade através do livro, como Kardec estava apresentando, é uma coisa. Agora, defendê-la em campo de luta é outra. E disse para Kardec: vamos agora, você e nós outros, para a arena, como lhes falou o professor Rivail. Vamos defrontar a terra na terra e no espaço, feras e gladiadores. Kardec se preparasse, porque a luta ia ser grande. Ele tinha mexido com interesses, e essas criaturas não iam ficar satisfeitas, não iam aceitar assim brandamente a introdução da doutrina espírita no seu meio, de maneira nenhuma. E não era só aqui na Terra não, no mundo espiritual também. Haveria esse confronto, como sempre houve, e a gente sabe que persiste nos dias de hoje. Então começou a eclodir nas igrejas sermões de incitação ao povo contra a doutrina espírita, querendo dizer para as pessoas do mal que chegava à sociedade, segundo o entendimento deles. E aí, na Revista Espírita de novembro de 1863, Kardec coloca lá uma circular aos curas da diocese pelo bispo de Argel. Eu achei muito interessante trazer, porque isso era lido no púlpito, aos domingos, para o público que ia à missa. E dizia o seguinte: se acham em suas paróquias espíritas, sejam de que condições forem, em geral maus crentes, mulheres vaidosas, cabeças oca, formando sempre o grosso dos cortejos supersticiosos, que o sacerdote não hesite em lhes declarar que não há qualquer transação possível entre o catolicismo e o espiritismo. Que em suas experiências não pode haver senão uma dessas três coisas, ou seja, no trabalho espírita: peloticas, que eram espetáculos da parte de uns, alucinação da parte de outros, ou o que é pior, uma intervenção do diabo. Então, essa era a circular do bispo de Argel para todas as dioceses. Espiritismo está chegando, fiquem atentos.
E aí Kardec citou 3 itens que tinha lá nessa citação, que dizia que a prática do espiritismo ou a invocação dos mortos é interditada a todos e a cada um na diocese de Argel. Tudo bem que não são espíritas, interditasse. Mas no artigo 2, ele diz, os confessores recusarão a absolvição a quem não renuncia a toda participação, seja como médium, seja como adepto, seja como simples testemunha em sessões privadas ou públicas, ou enfim, em uma operação qualquer de espiritismo. Essa informação era dada para o adepto da religião daquela época, que só tinha aquela religião, que não conhecia mais nada. Então aquilo causava pânico, causava pavor, porque não ia ter mais absolvição na confissão. Quem participasse como médium, já pensou, a pessoa é médium porque é, mas não teria de nenhuma absolvição, teria que renunciar a toda e qualquer participação. E em todas as cidades da Argélia e nas paróquias rurais, onde o espiritismo se introduziu com algum estrondo, senhores curas lerão publicamente essa carta ao púlpito no primeiro domingo depois de sua recepção. Então era a determinação da igreja. Vocês vão ler, antes que o fiel receba a palavra de Deus, antes que ele faça parte da cerimônia, ele vai ouvir isso. Imagina a propaganda que o bispo de Argel fez do espiritismo. E não satisfeito, aconteceu um outro fato, que muitos de nós conhecemos, que foi o Auto de Fé de Barcelona, em setembro de 1861, quando Kardec enviou 3 centenas de livros lá para a Espanha, para um comerciante amigo, pagou todos os impostos, organizou tudo direitinho. Quando chegou lá, na Espanha, os livros foram apreendidos por um auto de fé assinado pelo bispo local. E depois queimados em uma fogueira em praça pública. Kardec ficou muito chateado quando soube disso. Pagou todos os impostos, tudo entrou legalmente no país. Simplesmente por um ato da igreja, foi decidido que iria queimaram os livros e tudo bem. Então ele queria entrar com um recurso para receber de volta pelo menos o que ele gastou. E aí o Espírito da Verdade disse para Kardec, lá em Obras Póstumas, mas a minha opinião é que resultará desse ato de fé um bem maior, que não produziria a leitura de alguns volumes. A perda material não é nada em comparação com a repercussão que semelhante fato dará à doutrina. As ideias se difundirão com tanto mais rapidez e as obras serão procuradas com tanto mais diligência quanto as tiver queimado. Tudo está bem. Sossega, Kardec. Está tudo certo. Então, veja bem, a igreja tentou impedir a entrada dos livros, a propagação da doutrina, mas com esse ato ela chamou a atenção, todo mundo queria saber o que aconteceu, por que a igreja estava queimando esses livros, o que tinha nesses livros. Nós somos curiosos, né? E a gente vai em busca, quer saber o que foi que aconteceu. Então, muito mais do que serem lidos se aqueles livros tivessem ido para determinadas mãos, a divulgação se tornou bem maior. Mais e mais pessoas foram em busca desse livro, compraram e conheceram a doutrina espírita. Mas a igreja, não satisfeita, em 1864, 3 anos depois do Auto de Fé de Barcelona, ela pegou o Livro dos Espíritos e lançou no temido Index Librorium Prohibitorium, que é um índice dos livros censurados e proibidos pela Igreja Católica, criada em 1559 pela Sagrada Congregação da Inquisição para prevenir a corrupção dos fiéis. Então veja aí que não foi fácil para Kardec. Não foi fácil de maneira nenhuma, como São Luís informou. Ia ser um campo de luta, um campo de batalha. Mas a gente sabe que não foi só Kardec que sofreu o peso da intolerância religiosa, não. Quando a gente vai estudar a vida de Eurípides Barçanufo, de Chico Xavier, do Divaldo e outros nomes da doutrina, nós vamos ver que eles foram severamente tratados quando desmontadas suas mediunidades. Eram vistos como pessoas desequilibradas,
como alvo do demônio. Situações muito difíceis eles tiveram que vivenciar diante da sociedade em que estavam inclusos. E ainda hoje, tem muito religioso aí que trata a questão da mediunidade como uma interferência diabólica. E o espiritismo como escola de pessoas desequilibradas ou voltadas para fazer o mal aos seus semelhantes. Então tem gente que pensa assim. Então, por isso, existe tanta polêmica dentro dos lares, entre as famílias. Ah, porque você é espírita, o que vocês fazem lá? Vocês fazem o mal, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Simplesmente porque desconhecem o que seja a doutrina espírita. Então, Kardec fala, lá no livro O que é o Espiritismo, que os adversários falam do espiritismo como os cegos falam das cores, sem conhecimento de causa, sem exame sério e aprofundado, e unicamente baseados na primeira impressão. Os argumentos deles se limitam a negar pura e simplesmente. Então, esses ataques que vêm para nós, que chega até nós de religiosos ou pessoas, não vão nos perturbar, é perda de tempo. Não vão tolher o nosso passo, porque nós temos consciência da doutrina que abraçamos. Nós sabemos do trabalho dos espíritos no campo do bem. E aí nós não retrocedemos por conta disso. Então, Kardec aconselha aos espíritas a não discutirem com antagonistas de má fé. Com eles, toda a polêmica é ociosa, porque sem propósito, já que não nos faz mudar de opinião. E aí vocês lembram que eu aceitei uma provocação de um pastor. Então, Kardec diz que a polêmica a qual nós jamais recuaremos é a discussão séria dos princípios que nós professamos. Naquele momento, eu não quis dizer para ele nada da doutrina, mas que ele refletisse sobre aquelas verdades que até então ele trazia como algo imutável. Mas eu tenho certeza que a partir daquele momento, ele foi rever aquele estudo, ele foi rever aquele entendimento e talvez, quem sabe, tenha pensado de alguma forma. Então não nos preocupemos com o que pensam, com o que acham do Espiritismo, porque o terreno que o Espiritismo ganha a cada dia, diz Kardec, é a resposta suficientemente decisiva e prova de que seu sarcasmo não tem produzido grande efeito. Então, não adianta dizer que o Espiritismo é isso ou aquilo, sem conhecer, sem estudar, sem saber, porque não impede o avanço da doutrina. Mais e mais pessoas estão aí tentando entender a vida, encontrar respostas para os seus questionamentos, e a doutrina favorece, a doutrina esclarece. Então, o Einstein disse que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E é verdade. Por que é tão difícil a gente deixar de ser preconceituoso, a gente ter essa intolerância com o outro? Justamente os nossos níveis de evolução. Muitos de nós somos influenciados por costumes e lideranças religiosas antigas. Vimos de segmentos religiosos do passado, onde a gente acreditava de uma forma, onde a gente vivia de uma forma. Então, para mudar hoje, de repente, só porque a doutrina espírita chegou, não é dessa forma. Não é tão simples assim. Mas, com certeza, isso vai mudar. Porque nos diz Kardec que o que alimenta esse antagonismo entre as religiões é a ideia generalizada que todas as religiões têm, que cada um tem o seu Deus particular. E que o seu Deus é que é o verdadeiro, o mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos. Então, é um pensamento infantil, de alguém que não compreendeu ainda Deus com seus atributos, como a doutrina nos apresenta. Então, quando eles houverem se convencido que só existe um Deus no universo, diz Kardec, e que, em definitivo, ele é o mesmo que elas adoram sob o nome de Jeová, Alá ou Deus, quando se puserem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade,
compreenderão que, sendo um único ser, uma única tem que ser a vontade suprema dele. Não pode ser uma vontade para uma religião, outra para outra, para outra. E a reencarnação, ela vai fazer com que desapareçam esses preconceitos. Porque nós estaremos, uma hora ou outra, reencarnando em raças diferentes, em castas diferentes, rico, pobre, branco, preto, seja lá como for, homem, mulher, vivenciando as experiências necessárias, os aprendizados necessários para ir nos libertando, para ir nos fazendo crescer. Mas nos diz Kardec ainda que as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente, como os que a professavam, os quais vinham a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios. A humanidade está se renovando a cada dia. Aqueles que não acreditavam estão desencarnando, todos nós vamos desencarnar. Quando a gente volta a esse planeta, em outro momento, como não vai estar a evolução, o pensamento, as ideias? E aí nós vamos mergulhar em ideias novas, em pensamentos novos. Se nesse pouco tempo, desse século que nós aqui estivemos, tantas mudanças aconteceram, imagine daqui a 50 anos, 60 anos. Então o Espiritismo progride muito. Mas diz Kardec que durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente com o tempo aniquilará. Nós estamos quase que saindo desse período de 2 ou 3 gerações que Kardec fala, e nós já percebemos muitas mudanças nos pensamentos, nas ideias. A doutrina espírita hoje já transita livremente, já é mais aceita. Ela está sendo divulgada até por quem não é espírita. Nos cinemas, nas novelas, nos meios de comunicação, informação sobre espiritismo é só o que tem. E a marcha que ela vai ter, nos diz Kardec, vai ser mais célere do que a do cristianismo. Porque o próprio cristianismo é que ele abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir. O espiritismo só tem que edificar. Como Jesus disse, não vim destruir a lei, vim dar cumprimento. E o espiritismo vem edificar. Então, Emmanuel nos diz que todas as doutrinas religiosas têm a sua razão de ser no seio das coletividades, onde foram chamadas a desempenhar a missão de paz e de concórdia humana. Todas as religiões são necessárias, têm a sua razão de ser. Agora, os males que permeiam nelas provêm dos abusos do homem, que quer amoldá-las ao abismo de suas materialidades habituais. E ele compara, faz uma analogia das religiões com um colar de pérolas, que ele diz que cada qual tem valor específico e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Cada um desses momentos da religião conduzia um povo. Era o momento desses espíritos. Era a situação do espírito na estrada da vida. Então, uma foi conduzindo o outro, tal qual um colar de pérola. Então, diante de tudo isso, o que a gente vê hoje? O quanto nós já avançamos nessa questão da intolerância e do preconceito. Em 1961, o Conselho Mundial de Igrejas reuniu mais de 340 igrejas evangélicas e ortodoxas e pediu às igrejas uma atitude de respeito e diálogo com todas as culturas e colaboração com outras tradições religiosas. Então começa a mudar o pensamento. Em 1965, a Declaração Nostra Aetate, do Concílio Vaticano II, proclamava o valor das outras religiões e incentivava os católicos do mundo inteiro ao respeito, ao diferente e ao diálogo. Então, totalmente diferente daquela proposta de 1861 da igreja, conforme Kardec vivenciou. Então, agora finalizando, vamos aqui para a questão 798 do Livro dos Espíritos, que fala da influência do espiritismo no progresso. Porque Kardec pergunta: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas?
Kardec estava colocando ali a doutrina naquele momento, ainda não sabia. Ele tinha ideia de que haveria sim um futuro para a doutrina, mas sim, isso seria só entre os espíritas que iria ficar. E aí os espíritos disseram para Kardec, certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-los, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Então, as lutas que Kardec, que a doutrina tem que enfrentar, é mais contra o interesse do que contra a convicção. Porque quando vão estudar realmente, não tem como fugir. A convicção se faz, mas o interesse não permite, de maneira nenhuma. Então, o Espiritismo, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura destabelada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que é usar de unir como irmãos. Então, meus amigos, o Espiritismo não está aqui para combater nada, nem ninguém, nenhuma religião. Ele tem um olhar abrangente do ser, da vida, das questões que nós temos que trilhar na nossa evolução e com certeza está, sim, com as luzes do Consolador para nos esclarecer, para nos consolar, para iluminar o nosso entendimento, que possamos fazer bom proveito deles. Então, muito agradecida a todos pela oportunidade do trabalho e agora eu convido a todos vocês a encerrarmos com a nossa prece, agradecendo ao nosso mestre por esta doutrina maravilhosa, o Consolador prometido que hoje se encontra entre nós, pelos ensinamentos que nos traz e agradecer à espiritualidade amiga que nos assiste, que está conosco a todo momento nas nossas atividades, que possamos, nesses momentos de tormento, de luta, de dor, fortalecer o ânimo, a disposição, crer em Deus, crer que tudo está sob seu controle, que Jesus está no leme das nossas vidas e que, se Deus quiser, haveremos de ser vitoriosos nessa nossa jornada. Então, muita paz a todos, agradecidos à espiritualidade amiga, à direção da Casa Jesus no Lar. Encerramos a nossa fala de hoje. Os nossos amigos do Centro Nosso Lar de Teresina, muito gratos pela oportunidade. Uma boa noite a todos.